Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Imagine se você pudesse viver no mundo da imaginação. Esse livro recebeu o Prêmio de Literatura Infantil do Ministério da Educação em 1937. E esse episódio é trazido até você pelo Leiturinha, o maior clube de assinaturas de livros infantis do Brasil. E apesar do Prêmio em Literatura Infantil e Infanto-Juvenil, engana-se quem acha que é simplesmente para criança. Você verá nas análises super profundas que a gente traz logo mais. Isso, a gente vai falar sobre isso nas notas de rodapé e também sobre o Leiturinha. Boa leitura! A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Capítulo 1. Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam: "Ô, pelado!" Tanto gritaram que ele se acostumou, achou o apelido certo. Deu para se assinar a carvão nas paredes: Dr. Raimundo Pelado. Era de bom gênio e não se zangava, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinha levado os cabelos dele. Raimundo entristecia e fechava o olho direito. Quando aperreavam demais, aborrecia-se, fechava o olho esquerdo e a cara ficava toda escura. Não tendo com quem entender-se, Raimundo Pelado falava só e os outros pensavam que ele estava malucando. Estava nada. Conversava sozinho e desenhava na calçada coisas maravilhosas do país de Tatipirum, onde não há cabelos e as pessoas têm um olho preto e outro azul. Capítulo 2. Um dia em que ele preparava com areia molhada a serra de Taquaritu e o rio das Sete Cabeças, ouviu os gritos dos meninos escondidos por detrás das árvores e sentiu um baque no coração. "Quem raspou a cabeça dele?" perguntou o moleque do tabuleiro. "Como botaram os olhos de duas criaturas numa cara?" berrou o italianinho da esquina. "Era melhor que me deixassem quieto", disse Raimundo baixinho. Encolheu-se e fechou o olho direito. Em seguida, foi fechando o olho esquerdo. Não enxergou mais a rua. As vozes dos moleques desapareceram. Só se ouvia a cantiga das cigarras. Afinal, as cigarras se calaram. Raimundo levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. Aí começaram a surgir as coisas estranhas que há na terra de Tatipirum. Coisas que ele tinha adivinhado, mas nunca tinha visto. Sentiu uma grande surpresa ao notar que Tatipirum ficava ali perto de casa. Foi andando na ladeira, mas não precisava subir. Enquanto caminhava, o monte ia baixando, aplanava-se como uma folha de papel. E o caminho, cheio de curvas, estirava-se como uma linha. Depois que ele passava, a ladeira tornava a empinar-se e a estrada se enchia de voltas novamente. Capítulo 3. "Querem ver que isto por aqui já é a Serra de Taquaritu?" pensou Raimundo. "Como é que você sabe?" roncou um automóvel perto dele. O pequeno voltou-se assustado e quis desviar-se, mas não teve tempo. O automóvel estava ali em cima, pega não pega. Era um carro esquisito. Em vez de faróis, tinha 2 olhos grandes, um azul, outro preto. "Estou frito", suspirou o viajante esmorecendo. Mas o automóvel piscou o olho preto e animou-o com um riso grosso de buzina. "Deixe de besteira, seu Raimundo. Em Tatipirum, nós não atropelamos ninguém." Levantou as rodas da frente, armou um salto, passou por cima da cabeça do menino, foi cair 50 metros adiante e continuou a rodar funfonando. Uma laranjeira que estava no meio da estrada afastou-se para deixar a passagem livre e disse toda amável:
faz favor. Não se incomode, agradeceu o pequeno. A senhora é muito educada. Tudo aqui é assim? Respondeu a laranjeira. Está se vendo. A propósito, por que é que a senhora não tem espinhos? Em Tatipirum ninguém usa espinhos, bradou a laranjeira ofendida. Como se faz semelhante pergunta a uma planta decente? É que sou de fora, gemeu Raimundo envergonhado. Nunca andei por essas bandas. A senhora me desculpe. Na minha terra, os indivíduos de sua família têm espinhos. Aqui era assim antigamente, explicou a árvore. Agora os costumes são outros. Hoje em dia, o único sujeito que ainda conserva esses instrumentos perfurantes é o espinheiro bravo, um tipo selvagem de maus bofes. Conhece-o? Eu não, senhora. Não conheço ninguém por esta zona. É bom não conhecer. Aceita uma laranja? Se a senhora quiser dar, eu aceito. A árvore baixou um ramo e entregou ao pirralho uma laranja madura e grande. Muito obrigado, dona Laranjeira. A senhora é uma pessoa direita. Adeus. Tenha a bondade de me ensinar o caminho? É esse mesmo. Vá seguindo sempre. Todos os caminhos são certos. Eu queria ver se encontrava os meninos pelados. Encontra! Vá seguindo. Andam por aí. Uns que têm um olho azul e o outro preto? Sem dúvida. Toda a gente tem um olho azul e o outro preto. Pois até logo, dona Laranjeira. Passe bem. Divirta-se. Capítulo 4. Raimundo continuou a caminhada, chupando a laranja e escutando as cigarras, umas cigarras graúdas que passavam sobre enormes discos de eletrola. Os discos giravam, soltos no ar. As cigarras não descansavam. E havia em toda a parte músicas estranhas como nunca ninguém ouviu. Aranhas vermelhas balançavam-se em teias que se estendiam entre os galhos, teias brancas, azuis, amarelas, verdes, roxas, cor das nuvens do céu e cor do fundo do mar. Aranhas em quantidade. Os discos moviam-se, sombras redondas projetavam-se no chão, as teias agitavam-se como redes. Raimundo deixou a serra de Taquaritu e chegou à beira do rio das Sete Cabeças, onde se reuniam os meninos pelados, bem uns 500, alvos e escuros, grandes e pequenos, muito diferentes uns dos outros. Mas todos eram absolutamente calvos, tinham um olho preto e o outro azul. Capítulo 5. O viajante rondou por ali uns minutos, receoso de puxar conversa, pensando nos garotos que zombavam dele na rua. Foi-se chegando e sentou-se numa pedra que se endireitou para recebê-lo. Um rapazinho aproximou-se, examinou-lhe, admirado, a roupa e os sapatos. Todos ali estavam descalços e cobertos de panos brancos, azuis, amarelos, verdes, roxos, cor das nuvens do céu e cor do fundo do mar, inteiramente iguais às teias que as aranhas vermelhas fabricavam. Eu queria saber se isto aqui é o país de Tatipirum, começou Raimundo. Naturalmente, respondeu o outro. De onde vem você? Raimundo inventou um nome para a cidade dele que ficou importante. Venho de Cambacará, muito longe. Já ouvimos falar, declarou o rapaz. Fica além da serra, não é isto? É isto mesmo. Uma terra de gente feia, cabeluda, com olhos de uma cor só. Fiz boa viagem e tive algumas aventuras. Encontrou a caralâmpia? É uma laranjeira? Que laranjeira? É menina. Como ele é bobo! Gritaram todos rindo e dançando. Pensa que a caralâmpia é laranjeira. Capítulo 6. Raimundo levantou-se trombudo e saiu às pressas, tão encabulado que não enxergou o rio. Ia caindo dentro dele, mas as duas margens se aproximaram, a água desapareceu e o menino com um passo chegou ao outro lado, onde se escondeu por detrás de um tronco. A terra se abriu de novo, a correnteza tornou a aparecer, fazendo um barulho grande. Por que é que você se esconde?
Perguntou o tronco baixinho. Está com medo? Não, senhor, é que eles caçoaram de mim porque eu não conheço a Caralâmpia. O tronco soltou uma risada e pilheriou. Deixe de tolice, criatura. Você se afogando em pouca água. As crianças estavam brincando. É uma gente boa. Sempre ouvi dizer isso, mas debicaram comigo porque eu não conheço a Caralâmpia. Bobagem! Deixe de melindres. É mesmo, concordou Raimundo. Eu pensava nos moleques que faziam troça de mim em Cambacará. O senhor está descascando, hein? É, estou aposentado. Já vivi demais. Raimundo levantou-se. Bem, seu tronco, eu vou andando. Espera aí, um instante. Quero apresentá-lo à Aranha Vermelha, amiga velha que me visita sempre. Está aqui, vizinha. Este rapaz é nosso hóspede. Capítulo 7. A Aranha Vermelha balançou-se no fio, espiando o menino por todos os lados. O fio se estirou até que o bichinho alcançou o chão. Raimundo fez um cumprimento. Boa tarde, dona Aranha. Como vai a senhora? Assim, respondeu a visitante. Perdoe a curiosidade. Por que você põe esses troços em cima do corpo? Que troços? A roupa? Pois eu havia de andar nu, dona Aranha. A senhora não está vendo que é impossível? Não é isso, filho de Deus. Esses arreios que você usa são medonhos. Tenho ali umas túnicas no galho onde moro, muito bonitas. Escolha uma. Raimundo chegou-se à árvore próxima e examinou desconfiado uns vestidos feitos daquele tecido que as aranhas vermelhas preparam. Apalpou a fazenda. Tentou rasgá-la. Chegou ao rosto para ver se era transparente. Não era. Eu nem sei se poderei vestir isso, começou hesitando. Não acredito... Que é que você não acredita? Perguntou a proprietária da alfaiataria. A senhora me desculpa, cochichou Raimundo. Não acredito que a gente possa vestir roupa de teia de aranha. Que teia de aranha? Rosnou o tronco. Isso é seda e dá boa. Aceite o presente da moça. Então, muito obrigado, gaguejou o pirralho. Vou experimentar. Capítulo 8. Escolheu uma túnica azul, escondeu-se no mato e, passados minutos, tornou a mostrar-se vestido como os habitantes de Tatipirum. Descalçou-se e sentiu nos pés a frescura e a maciez da relva. Lá em cima, os enormes discos de eletrola giravam. As cigarras chiavam músicas em cima deles, músicas como ninguém ouviu. Sombras redondas espalhavam-se no chão. Este lugar é ótimo, suspirou Raimundo. Mas acho que preciso voltar. Preciso estudar a minha lição de geografia. Nisto ouviu uma algazarra e viu através dos ramos a população de Tatipirum correndo para ele. Cadê o menino que veio de Cambacará? Eram milhares de criaturas miúdas de 5 a 10 anos, todas cobertas de teias de aranha, descalças, um olho preto e outro azul, as cabeças peladas, nuas. Não havia pessoas grandes, naturalmente. Cadê o menino que veio de Cambacará? Que negócio tem comigo? Resmungou o pequeno alarmado. Parece uma procissão? Parece um meeting, disse uma rã que pulou na beira do rio. Parece um teatro, cantou um pardal. Raimundo pôs-se a rir. Que passarinho besta! Ele pensa que teatro é gente, teatro é casa. Eu estou falando dos sujeitos que estão dentro do teatro, pipilou o pardal. Bem, isso é outra cantiga, concordou Raimundo. Capítulo 9. Cadê o menino que veio de Cambacará? Gritava o povaréu. Essa tropa não sabe geografia, disse Raimundo. Cambacará não existe. E por que não existe? Perguntou a rã. Não existe não, sinhá rã. Foi um nome que eu inventei. Pois faz de conta que existe, ensinou a bicha. Sempre existiu. A senhora tem certeza? Naturalmente. Então existe. A rã fechou o olho preto.
abriu o azul e foi descansar numa poça d'água. Cadê o menino que veio de Cambacará? Estou aqui, pessoal, bradou Raimundo. Que é que há? O rio se fechou de repente e a multidão passou por ele num instante. Depois as margens se afastaram, a água tornou a aparecer. Que rio interessante! Exclamou Raimundo. Deve ter um maquinismo por dentro. Por que foi que você fugiu de nós? Perguntou o rapazinho que tinha falado sobre a Caralâmpia. Espere aí, eu já digo, como é o seu nome? Pirenco. Que nome engraçado, Pirenco. Não há ninguém com esse nome. Eu sou Pirenco, replicou o outro. Pois sim, não discutamos. Vamos ao caso do rio. Tem algum maquinismo por dentro? Não tem maquinismo nenhum, disse uma garota de túnica amarela. Todos os rios são assim. Claro, concordou Pirenco. Essa é a Talima. Prazer em conhecê-la. Talima, você é bonita. E boa, interpretou o menino sardento. Meio desparafusada, mas um coraçãozinho de açúcar. Aquela é a Cira. O tronco me falou em vocês todos. Como vai, Cira? Por que foi que você fugiu da gente? Raimundo ficou acanhado, as orelhas pegando fogo. Sei lá, burrice. Julguei que estivessem troçando de mim. Eu não tinha obrigação de conhecer a Caralâmpia. Quem é a Caralâmpia? Onde andará ela? Inquiriu o sardento. Sumiu-se, explicou Talima. Foi uma menina que virou princesa. Caso triste, gemeu uma criatura miúda de 2 palmos. Quando penso que pode ter acontecido alguma desgraça. Capítulo 10. Talima abaixou-se e consolou o anão. Cala a boca, Nanico, não há desgraça. Imaginem que ela encontrou o espinheiro brabo e espetou os dedos. Encontrou nada. Pode ter crescido e ido morar em Cambacará. Não foi não, informou Raimundo. Não vi lá ninguém destas bandas. Como é a figura dela? É uma menina pálida, alta e magra. Princesa? É, sempre teve jeito de princesa. Agora virou princesa e levou sumiço. Que infelicidade! Choramingou o anão. Vamos procurar a Caralâmpia, convidou Talima. Deixe de choradeira, Nanico. Já deixei, murmurou o anãozinho, enxugando os olhos. Saíram todos, gritando, pedindo informações a paus e bichos. O sardento ia devagar, distraído. Puxou Raimundo por um braço. Eu tenho um projeto. Estou receando que anoiteça, exclamou Raimundo. Se a noite pegar a gente aqui no campo, era melhor entrar em casa e deixar a Caralâmpia para amanhã. O meu projeto é curioso, insistiu o sardento. Mas parece que este povo não me compreende. É sempre assim, disse Raimundo. Faltará muito para o sol se pôr? Capítulo 11. O anãozinho bateu na perna dele. Nós nos esquecemos de perguntar como é que você se chama. Raimundo, sou muito conhecido. Até os troncos, as laranjeiras e os automóveis me conhecem. Raimundo é um nome feio, atalhou Pirenco. Muda-se, opinou o anão. Em Cambacará eu me chamava Raimundo, era o meu nome. Isso não tem importância, decidiu Talima. Fica sendo Pirundo. Pirundo não quero. Então é Mundel. Também não presta. Mundel é uma geringonça de pegar bicho. Pois fica Raimundo mesmo. Está direito. Eu queria saber como a gente se arranja de noite. Que noite? A noite, a escuridão, isso que vem quando o sol se deita. Besteira, exclamou o anão. Uma pessoa taluda afirmando que o sol se deita. Quem já viu o sol se deitar? Essa coisa que chega quando a terra vira, emendou Raimundo. À noite, percebem? Quando a terra vira para o outro lado. Ele vem cheio de fantasias, asseverou Talima. Escute, Fringo. Ele cuida que a terra vira. Capítulo 12. Fringo, um menino preto, estirou o beiço e bocejou. Ilusões. Qual nada? Vira.
Em Cambacará, ninguém ignora isto. Vá lá e pergunte. Vire para um lado. Tudo fica no claro. A gente, as árvores, as rãs, os pardais, os rios, as aranhas. Vira para o outro lado, não se vê nada. É aquele pretume, natural, todos os dias se dá. É engano, interrompeu Fringo. Não há noite? Olha o que você está vendo. Não escurece, o sol não muda de lugar, nada disso. Está bom, preciso consertar o meu estudo de geografia. Continuaram a marcha, andaram muito, e nenhuma notícia de Caralâmpia. O sol permanecia ao mesmo ponto no meio do céu, nem manhã, nem tarde. Uma temperatura amena, invariável. Deve haver um maquinismo de relógio lá por cima, calculou Raimundo. Vão ver que ele perdeu a corda e parou. Quer ouvir o meu projeto? Interrompeu o Sardento. Vamos lá, acendeu Raimundo. Mas antes, me tire uma dúvida. Vocês não descansam nunca? Descansamos, explicou o outro. Quando a gente está fatigada, deita-se e fecha um olho. O olho preto ou azul? Isso é conforme. Fecha-se um olho, o outro fica aberto, vendo tudo. Capítulo 13. Pois eu acho que está chegando a hora de voltar e descansar. Voltar para onde? Voltar para a beira do rio, entrar em casa, dormir. Não vale a pena. Se quer ver o rio, é tocar para frente. O rio das Sete Cabeças faz muitas curvas. Adiante aparece uma delas. Aqui nós nunca voltamos. Vou contar o meu projeto. É bom, conte. Mas, andando à toa, sem destino, como é que vocês entram em casa? Entrar em coisa nenhuma. A gente se deita no chão. Macio realmente. E as casas? Não entendo. Pois vou chamar o Pirenco. Venha cá, seu Pirenco. Onde estão as casas? Talima encolheu os ombros. Ele veio de Cambacará cheio de ideias extravagantes. Perguntas insuportáveis, acrescentou Cira. Raimundo observou os quatro cantos, não viu nenhuma construção. Está bem, não teimamos. Vocês dormem no mato como bichos. Descansamos à sombra dessas rodas que giram, disse Fringo. Debaixo dos discos de eletrola? Sim, senhor, bonitas casas. E quando chove? Quando chove? Sim, quando vem a água lá de cima. Vocês não se ensopam? Não acontece isso. Raimundo abriu a boca e deu uma pancada na testa. Que lugar! Não faz calor nem frio, não à noite não chove, os paus conversam. Isso é um fim de mundo. Capítulo 14. Quer ouvir o meu projeto? Segredou o menino Sardento. Ah, sim, ia me esquecendo. Acabe depressa. Eu vou principiar. Olha a minha cara. Está cheia de manchas, não está? Para dizer a verdade, está. É feia demais assim? Não é muito bonita, não. Também acho. Nem feia, nem bonita. Vá lá, nem feia, nem bonita. É uma cara. É, uma cara assim. Tenho visto nas poças d'água. O meu projeto é este. Podíamos obrigar toda a gente a ter manchas no rosto. Não ficava bom? Para quê? Ficava mais certo. Ficava tudo igual. Raimundo parou sob um disco de eletrola. Recordou os garotos que mangavam dele. Capítulo 15. A cigarra lá de cima interrompeu a cantiga. Estirou a cabecinha. Era uma cigarra gorda e tinha um olho preto, outro azul. Qual é a sua opinião? Perguntou o Sardento. Raimundo hesitou um minuto. Não sei não. Eles caçam de você por causa da sua cara pintada? Não, são muito boas pessoas. Mas se tivessem manchas no rosto, seriam melhores. A aranha vermelha deu um balanço no fio e chegou ao disco de eletrola. Que história é aquela? Palavreado à toa, explicou a dona da casa. À toa nada, bradou o Sardento. Cigarra e aranha não têm voto. Cada macaco no seu galho. Isto é um assunto que interessa exclusivamente aos meninos. Eu aqui represento a indústria dos tecidos, replicou a aranha, arregalando o olho preto e cerrando o azul. E eu sou artista.
acrescentou a cigarra. Palavreado à toa. Raimundo esfregou as mãos, constrangido, olhou os discos e as teias coloridas que se agitavam. Parece que elas têm direito de opinar, são importantes, são umas sabichonas. Direito de dizer besteiras, resmungou o Sardento. Não, senhor, a cigarra tem razão, palavreado à toa. Então você acha o meu projeto ruim? Para falar com franqueza, eu acho. Não presta não. Como é que você vai pintar esses meninos todos? Ficava mais certo. Ficava nada, eles não deixam. Era bom que fosse tudo igual. Não, senhor, que a gente não é rapadura. Eles não gostam de você? Gostam. Não gostam do anão, do fringo? Está aí. Em Cambacará não é assim. Aborrecem-me por causa da minha cabeça pelada e dos meus olhos. Tinha graça que o anão quisesse reduzir os outros ao tamanho dele? Como havia de ser? Eu sei lá, rosnou o Sardento amuado. O caso do anão é diferente. Parece que ninguém me entende. Vamos procurar os outros? Capítulo 16. Deixaram a artista e a representante da indústria dos tecidos. Andaram 50 passos e foram encontrar os meninos brincando na grama verde, fazendo um barulho desesperado. Isso é agradável, murmurou Raimundo. Tudo alegre, cheio de saúde. A propósito, ninguém adoece em Itatipirum, não é verdade? Adoece como? Julgo que vocês não vão ao dentista, não sentem dor de barriga, não têm sarampo. Nada disso. Não envelhecem, são sempre meninos. De certo? Eu já presumia. Pois é, meu caro, boa terra, mas se todos fossem como o anãozinho e tivessem sardas, a vida seria enjoada. O Sardento pigarreou. É difícil a gente se entender. As crianças dançavam e cantavam, enfeitadas de flores, agitando palmas. Viva a princesa Caralâmpia! Gritavam. Viva a princesa Caralâmpia, que levou o sumiço e apareceu de repente! Caralâmpia estava no meio do bando, vestida numa túnica azulada, cor das nuvens do céu, coroada de rosas, um broche de vagalume no peito, pulseiras de cobras de coral. Credo em cruz! Gemeu Raimundo assombrado. Tire essa bicharia de cima do corpo, menina, isso morde! O vagalume tremelicou, brilhante de indignação. É comigo? Não, senhor, é conosco, informaram as cobras. Aquilo é um selvagem. Na terra dele as coisas vivas mordem. Viva Caralâmpia! Repetia a multidão. Viva a princesa Caralâmpia! Onde já se viu cobra servir de enfeite? Suspirava Raimundo. Que despropósito! Deixa disso, criatura, aconselhou Fringo, o menino preto. Você se espanta de tudo. Venha falar com a Caralâmpia. Eu sei lá falar com princesa, exclamou Raimundo encabulado. Ela é princesa de mentira, explicou Thalima. É princesa porque tem jeito de princesa. Veja, Caralâmpia, esse é o Pirundo, que veio de Cambacará. Pirundo não, ficou estabelecido que eu me chamo Raimundo mesmo. Ficou estabelecido que ele se chama Raimundo mesmo. Aproxime-se, convidou Caralâmpia. Capítulo 17. O hóspede chegou-se a ela, desconfiado, espiando as cobrinhas com o rabo do olho. Curvou-se num salamaleque, exagerado. Como vai nossa princessência? Princessência é tolice, declarou Pirenco. Tolice é amarrar cobras nos braços, replicou Raimundo. Onde já se viu semelhante disparate? Acabem com isso, ordenou Caralâmpia. Vamos deixar de encrenca. Por que é que não pode haver princessência? Isso é uma arenga besta, Pirenco. Raimundo bateu palmas. Apoiado, se há excelência, há princessência também, está certo. Claro, concordou Thalima. Se há Raimundo e Pirenco, há Pirundo também. Pirundo está certo. Não, senhora, Pirundo está errado.
Mas está, concedeu Thalima. Está mesmo, para que dizer que não está? Triunfou Raimundo. Então você é princesa, hein? Como é que você virou princesa? Virando, respondeu Caralâmpia. A gente vira e desvira. Logo vi, murmurou Raimundo. Pois é, uma terra muito bonita a sua, princesa Caralâmpia. Estou com vontade de me mudar para aqui. Se eu vier, trago meu gato. É um gato engraçado, diferente de vocês, com 2 olhos verdes. É medroso, tem medo de rato. Como é que ele se chama? Perguntou a princesa. Não tem nome não, mas eu vou botar um nome nele. Bote Pirundo, sugeriu Thalima. Boto nada, vou procurar um nome bonito na geografia. A propósito, aquele rio que fecha é mesmo o Rio das 7 Cabeças? Sem dúvida, informou Cira. Por que ele se chama Rio das 7 Cabeças? Porque se chama, sempre se chamou assim. Muito obrigado. Eu podia botar esse nome no meu gato, mas ele só tem uma cabeça. Bobagem, exclamou o Pirenco. Gato das 7 cabeças, quem já viu isso? Bote Tatipirum. Tatipirum é bonito, murmurou a princesa. Pois fica sendo Tatipirum. Quando eu vier, trago Tatipirum. Ele vai estranhar e miar no princípio, e depois se acostuma. Vamos brincar de bandido? Aqui ninguém conhece esse brinquedo não, respondeu Cira. Vamos correr, saltar, dançar. Isso é cacete. Pois vamos fazer o anão virar príncipe. Não dou pra isso não, protestou o anãozinho. É melhor conversar com os bichos. Vamos procurar um bicho que saiba histórias compridas e bonitas. Capítulo 18. Partiram. Caminharam bem meia légua e encontraram uma guariba cabeluda que andava com as juntas perras, escorada num cajado, óculos no focinho, a cabeça pesada balançando. Raimundo avizinhou-se dela, curioso. Como é, sinhá Guariba? A senhora com essa cara deve conhecer história antiga. Espiche uns casos da sua mocidade. Eu não tive isso não, meu filho. Eu sempre fui assim. Assim, coroca e reumática? Estranhou Raimundo. Assim como vocês estão vendo. Foi nada. A senhora antigamente era aprumada e vistosa. Sapé que aí umas guerras do Carlos Magno. Eu sei lá, estou esquecida. Sou uma guariba paleolítica. Paleo quê? Lítica. A princesa Caralâmpia arrepiou-se. Que barbaridade! Ela está maluca! Não está não, atalhou Raimundo. Meu tio diz essas trapalhadas. É um homem que estudou muito, andou na Arca de Noé e tem óculos. Direitinho a guariba. É do tempo dela e usa palavrões difíceis. Traga também esse quando se mudar para aqui, lembrou Thalima. Ele não vem não, e não vale a pena. É um sujeito ranzinhas e paleo... Como? Lítico, respondeu a guariba. Isso mesmo, não vem não. Ele se enjoou de meninos, só gosta de livros, um tipo sabido como nunca se viu. Não serve, decidiu Thalima. Tenha palavra, sinhá Guariba. Conte uma história. Capítulo 19. Eu conto, balbuciou o bicho acocorando-se. Foi um dia um menino que ficou pequeno, pequeno até virar passarinho. Ficou mais pequeno e virou aranha. Depois virou mosquito e saiu voando, 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 voando. E depois? Perguntou Cira. A guariba velha balançava a cabeça tremendo e repetia. Voando, voando, voando. Fringo impacientou-se. Que amolação! Ela pegou no sono. Tinha pegado mesmo e falava dormindo numa gemedeira. Voando, voando, voando. Vamos embora, pessoal, convidou Cira. Ela não acaba hoje. O bicho começou a chorar. Sou uma guariba paleo. Já sabemos, interrompeu Caralâmpia. Toca pra frente, povo. Que significará aquele nome encrencado? Vou perguntar a meu tio, prometeu Raimundo. Quando eu voltar aqui, explico a vocês. Capítulo 20.
A guariba paleolítica ficou tiritando, acocorada, a gemer. Dorminhoca, rosnou Cira. Que teria acontecido ao menino que virou mosquito? Parece que tornou a virar menino, disse Fringo. Não dá certo, gritou o anãozinho. É melhor continuar mosquito. Vamos consultar a guariba? Não convém, interveio a princesa Caralâmpia. Ela perdeu a bola, voando, voando. Nunca vi animal tão idiota. Não, senhora, protestou Raimundo. É um bicho sabido. Meu tio é aquilo mesmo, sabido que faz medo. Mas não fala direito, resmunga. E engancha-se nas perguntas mais fáceis. A gente quer saber uma coisa e ele se sai com umas compridezas que dão sono. Vai resmungando, resmungando e muda no fim. Acaba dizendo exatamente o contrário do que disse no princípio. Isso é insuportável, bradou Pirenco. Não tolero conversa fiada, panos mornos. Nem eu, concordou Talima. Pão, pão, queijo, queijo. Preciso voltar a estudar a minha lição de geografia, suspirou Raimundo. Demore um pouco, pediu Talima. Vamos ouvir a Caralâmpia. Por onde andou você quando esteve perdida, Caralâmpia? A Caralâmpia começou uma história sem pé nem cabeça. Andei numa terra diferente das outras, uma terra onde as árvores crescem com as folhas para baixo e as raízes para cima. As aranhas são do tamanho de gente e as pessoas do tamanho de aranhas. Quem manda lá? São as aranhas ou a gente? Perguntou Raimundo. Não me interrompa, respondeu Caralâmpia. Os guris que eu vi têm 2 cabeças, cada uma com 4 olhos, 2 na frente e 2 atrás. Que feiura! Exclamou Pirenco. Não, senhor, são muito bonitos. Tem uma boca no peito, 5 braços e uma perna só. É impossível, atalhou Fringo. Assim eles não caminham, só se for com muleta. Que ignorância! Tornou Caralâmpia. Caminham perfeitamente sem muleta. Caminham assim, olhe, assim. E pôs-se a saltar num pé. Para que 2 pernas? A gente podia viver muito bem com uma perna só. Tentaram andar com um pé, mas cansaram logo e sentaram-se na grama. Capítulo 21. Preciso voltar, murmurou Raimundo. O anãozinho chegou-se a ele e soprou-lhe ao ouvido. Tudo aqui é mentira. Esta Caralâmpia mente. Cira agastou-se. Mente nada! Por que não existem pessoas diferentes de nós? Se há criaturas com 2 pernas e uma cabeça, pode haver outras com 2 cabeças e uma perna. Este anão é burro. Estão mexendo comigo, choramingou o anãozinho. Mexem comigo porque eu sou miúdo. A princesa Caralâmpia puxou-o por um braço, deitou-o no colo e embalou-o. Não chore, Nanico. Na terra que eu visitei, ninguém chora. Apesar de todos terem 8 olhos, 4 azuis e 4 pretos. As árvores têm as raízes para cima, as folhas para baixo e dão frutas no chão. Os frutos são enormes, as pessoas são como as aranhas. Onde fica essa terra, Caralâmpia? Indagou o Sardento. Não muito longe, no fim do mundo, respondeu a princesa. A gente chega lá voando. Como o mosquito da guariba, interrompeu o anão. Desconfio disso, gente não voa. Ora, não voa, exclamou Raimundo. Em Cambacará os homens voam. Voam de verdade ou de mentira? Inquiriu Talima. Voam de verdade. Antigamente não voavam, mas hoje andam pelas nuvens em aviões, uns troços de metal que fazem zum. Certamente a Caralâmpia viajou num deles. Não fui não, disse Caralâmpia. Entrei num automóvel. Os automóveis aqui andam pelos ares, eu sei, confirmou Raimundo. Pois é, entrei, mexi numa alavanca, o automóvel subiu, passou a lua, o sol e as estrelas. E chegou à terra dos meninos numa perna só, grunhiu o anãozinho. Não creio. Coitado, murmurou Talima. Este anão é um infeliz, não faça caso, Pirundo.
A senhora me troca sempre o nome. Eu já lhe disse 1 milhão de vezes que me chamo Raimundo. Capítulo 22. Isso mesmo, fique com a gente. Aqui é tão bom. Não posso, gemeu Raimundo. Eu queria ficar com vocês, mas preciso estudar a minha lição de geografia. É necessário? Sei lá, dizem que é necessário. Parece que é necessário. Enfim, não sei. Aí Raimundo entristeceu e enxugou os olhos. É uma obrigação. Vou-me embora. Vou com muita saudade, mas vou. Tenho saudade de vocês todos, as pessoas melhores que já encontrei. Vou-me embora. Volte aqui para viver conosco, pediu Caralâmpia. Pode ser. Se acertar o caminho, eu volto. E trago meu gato para vocês verem. Não deixe de ser princesa não, Caralâmpia. Você fica bonita vestida de princesa. Quando eu estiver na minha terra, hei de me lembrar da princesa Caralâmpia, que tem um broche de vagalume e pulseiras de cobras de coral. E direi aos outros meninos que em Tatipirum as cobras não mordem e servem para enfeitar os braços das princesas. Vão pensar que é mentira, zombarão dos meus olhos e da minha cabeça pelada. Eu então ensinarei a todos o caminho de Tatipirum. Direi que aqui as ladeiras se abaixam e os rios se fecham para a gente passar. Raimundo afastou-se lento e procurou orientar-se. Os outros o seguiram de longe, calados. Andaram até o rio. Lá estavam à margem, perto do tronco, os sapatos e a roupa. O garoto escondeu-se no mato, vestiu-se de novo, tornou a pendurar no ramo a túnica azul que a aranha lhe tinha dado. Devolução? Perguntou o bichinho. Dona Aranha, muito obrigado, não preciso mais dela. Quer dizer que volta para Cambacará, não é? Coachou a rã na beira da poça. Volto, sim, senhora. Volto com pena, mas volto. Faz tolice, exclamou o tronco. Onde vai achar companheiros como esses que há por aqui? Não acho não, seu tronco. Sei perfeitamente que não acho. Mas tenho obrigações, entende? Preciso estudar a minha lição de geografia. Adeus. Capítulo 23. Atravessou o rio com um passo. As crianças peladas foram encontrá-lo. Caminharam algum tempo e chegaram à serra de Taquaritu. Aí Raimundo se despediu. Adeus, meus amigos. Lembrem-se de mim uma ou outra vez, quando não tiverem brinquedos, quando ouvirem as conversas das cigarras com as aranhas. Fiquei gostando muito delas, fiquei gostando de vocês todos. Talvez eu não volte. Vou ensinar o caminho aos outros, falarei em tudo isso, na Serra de Taquaritu, no Rio das 7 Cabeças, nas laranjeiras, nos troncos, nas rãs, nos pardais e na guariba velha, pobrezinha, que não se lembra das coisas e fica repetindo um pedaço de história. Quero bem a vocês. Vou ensinar o caminho de Tatipirum aos meninos da minha terra, mas talvez eu mesmo me perca e não acerte mais o caminho. Não tornarei a ver a serra que se abaixa, o rio que se fecha para a gente passar, as árvores que oferecem frutos aos meninos, as aranhas vermelhas que tecem essas túnicas bonitas. Não voltarei. Mas pensarei em vocês todos, no Pirenco e no Fringo, no Anãozinho e no Sardento, na Cira, na Talima, na Caralâmpia. Você me troca sempre o nome, Talima. E eu quero bem a você. Ando até com vontade de virar pirundo para não teimarmos se ainda nos virmos. Lembre-se do pirundo, Talima. Longe daqui, fecharei os olhos e verei a coroa de rosas na cabeça da Caralâmpia, o broche de vagalume, as pulseiras de cobras de coral. Adeus, meus amigos! Que fim terá levado o menino da guariba? Quando um mosquito zumbir perto de mim, pensarei nele. Pode ser que esteja zumbindo o menino que a guariba deixou voando. Pobre da guariba. Está balançando a cabeça, falando só e não acorda. Eu volto um dia. Quero conversar com ela, ouvir o resto da história do menino que virou mosquito. E hei de encontrar a Caralâmpia com as mesmas rosas na cabeça, o vagalume aceso no peito,
as cobras de coral nos braços. Vou prestar atenção ao caminho para não me perder quando voltar. E trarei uns meninos comigo. Os meninos melhores que eu conhecer virão comigo. Se eles não quiserem vir, trago meu gato, que é manso e há de gostar de vocês. Adeus, Fringo! Adeus, seu Pirenco! Cira, Caralâmpia, todos, adeus! Não é preciso que me acompanhem. Muito obrigado, não se incomodem. Eu acerto o caminho. Adeus! Lembre-se do Pirundo, Talima! Raimundo começou a descer a serra de Taquaritu. A ladeira se aplanava, e quando ele passava, tornava a inclinar-se. Caminhou muito, olhou para trás e não enxergou os meninos que tinham ficado lá em cima. Ia tão distraído, com tanta pena, que não viu a laranjeira no meio da estrada. A laranjeira se afastou, deixou a passagem livre e guardou silêncio para não interromper os pensamentos dele. Agora Raimundo estava no morro conhecido, perto de casa. Foi-se chegando muito devagar. Atravessou o quintal, atravessou o jardim e pisou na calçada. As cigarras chiavam entre as folhas das árvores e as crianças que embirravam com ele brincavam na rua. Fim. E esse foi A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Um texto que trabalha a fantasia, a diversidade, ensina sobre fazer amigos e a viver em sociedade. Quanto essas crianças se desenvolveram ao longo desta história, né? Esse livro de Graciliano, a gente fez completo, gente, tá? O livro todo aí, são 23 capítulos, são capítulos breves, mas repletos de aventura. A Terra dos Meninos Pelados sai em 1939, pela primeira vez, né? Embora ele tenha sido escrito 2 anos antes, o ano em que ganha, então, o prêmio de literatura do MEC, né? Então, ele escreveu em 37, publicou em 39, o livro já era premiado. É uma história que tem muito a nos dizer. Bom, você que esteve aí do outro lado, eu fiquei emocionadíssima quando fiz a escuta do episódio, né? Depois que a gente produziu. Por quê? Esse episódio a gente inaugura, então elegeu para inaugurar essa parceria com o Leiturinha, que é muito legal. Daqui a pouco a gente vai abrir todas as possibilidades aqui para o nosso leitor de ouvido, né? Mas leva a gente a pensar, porque assim, a novela, ela faz uso da fábula. É uma novela, porque é 23 capítulos e é curta, né? Então, se a gente for classificar, não é um romance. E não é um conto também. Não é um conto, é uma novela, né? Então, faz uso da fábula o tempo todo, né? Tem muitos seres animados que falam: o automóvel, a laranjeira, o tronco, a rã, o pardal. Aí a gente tem a Aranha Vermelha, que é a proprietária da alfaiataria. Então, tem todo um universo composto para Aranha Vermelha, e ela é vermelha, ela não é de outra cor. Tem a Cigarra, que é artista, Lucas. Sim. É só parente. Tem a Guariba Cabeluda e Paleolítica, muito legal, né? Ele trabalhar o lítica, né? A Guariba, sabe o que é a Guariba? Paleo o quê? Lítica. É o bugio marrom, a Guariba, né? É uma espécie de macaco, é o bugio mesmo. E ele ela tá bem velhinha na história, né? Sim. E tem vários meninos e meninas, inclusive com sardas, inclusive anão, né? Com direito até a princesa. Então, todos eles, sem exceção, e aí que tem a coisa super legal desse texto, não tem cabelos. E possuem um olho preto e outro azul. Assim como o criador, né? O nosso personagem, o Raimundo. Né? Então, nesse universo, também não tem noite, não tem chuvas, só tem luz do sol, dias com temperatura amena sempre, e só se caminha pra frente, não é preciso voltar, eles não envelhecem, eles são sempre meninos. É um universo realmente fantástico, né? Espetacular o que ele cria pra Terra dos Meninos Pelados. Sim, e tem um detalhe bem pequeno ali que, de repente, se você ouvir, pode passar despercebido, né? Mas é ele brincando na areia, né? Isso. Com a água. Daí por isso que o rio abre e fecha. Então é ele fazendo essas movimentações, assim, né? Mas eu questiono aqui, tudo é imaginação do menino? Vamos fazer a análise mais profunda agora, Lucas, pra gente chegar lá. Mas é muito bem observado, porque
ele desenhava na calçada e também brincava com a areia molhada, né? Essas duas questões que ele deixa claro. Mas tem uma coisa muito importante, que é o ato de fechar os olhos. Então, quando o menino fecha os olhos, e às vezes ele fecha só o preto, às vezes ele fecha só o azul, mas assim, as vozes da rua desaparecem quando ele fecha os olhos. Ele só ouvia a cantiga das cigarras, que estão muito presentes no texto. Sim, texto inteiro. E de olhos fechados é que começa a aparecer as coisas de Itatepirum, da Serra de Itaquaritu, e eles criam um nome para o lugar onde ele vive, que é Cambacará. Então a gente tem esse jogo de sílabas, tudo como se fosse música, né? Como se fosse um batuque. E olha que legal a escolha da cigarra, né? Porque a cigarra você ouve num período bem específico, né, do ano. E pra mim ela representa a mudança, porque você vê as casquinhas das cigarras, né? Elas mudam, não sei se dá pra chamar de pele, mas elas deixam a casquinha delas ali e se renovam, né, todo ano. Então eu acho que também ele não trouxe cigarra por acaso. Né? É perfeito você falar isso, Lucas, porque as cigarras pra mim nessa história representam o portal para a aventura do Raimundo. E não é à toa que o menino se chama Raimundo, porque ele cria um novo mundo, né? Então o nome dele também é muito bem escolhido, que ele se recusa a mudar ao longo da história o nome dele, mesmo com tantas sugestões dos personagens que se tornam amigos, né? Então assim, a partir desse portal, que é esse canto da cigarra, que é a única coisa que ele continua estudando, e desse desenhar na calçada ou na areia molhada, ele transpunha das terras de Cambacará para de Itatepirum. E a sua conexão com a realidade é vamos ver se você pegou. Tem as cigarras. Não, mas tem uma conexão com a realidade que ele fica repetindo o texto inteiro. Do dever de geografia? Isso mesmo. Então, isso também não é por acaso, porque geografia é onde que eu estou localizado também, né? Sim. Então, o Graciliano, quando ele faz isso, que o menino fica repetindo, mas eu tenho que voltar, porque eu tenho minha lição de geografia. É a conexão lá com o mundo real, né? É a conexão com o mundo real, sempre tem esse pé. Então, vamos pensar assim, a cigarra é o portal, a conexão com o mundo real é a lição de geografia, e tem o ato de fechar os olhos, que é muito importante, só que quando ele fecha os olhos, ele abre os olhos. Vamos entender isso, porque assim, dentro da mensagem da história tem outra história com uma segunda mensagem. Eu vou explicar. Se o Raimundo sofria preconceito, não é usado o termo bullying em nenhum momento. A gente fica pensando... não existia também. Não existia, né? É um termo mais normal, mas ele sofria esse preconceito. O que ele sofria era bullying, sim, porque ele só resmungava paradinho. É melhor que me deixassem quieto. Tipo, ele não revidava. Porque só não é bullying se a criança responde também, né? Ela daí entra no embate, mas se ela sofre quieta é bullying. E ele sofria quieto. Então, assim, ele tinha preconceito na sua terra, então, digamos assim, no mundo real e corrente, porque ele era careca e tinha os olhos diferentes. Mas em Itatepirum, a história dentro da história. Vamos perceber aqui o que o Graciliano faz. O menino com os sardas queria mudar os outros. Não é verdade? Para que todos fossem sardentos ou sardentas como ele era. Aí o próprio Raimundo articula a resposta dizendo assim: era bom que fosse tudo igual, disse o menino, né? Não, senhor, que a gente não é rapadura. Eles não gostam de você? Gostam. Não gostam do anão, do fringo? Está aí. Em Cambacará não é assim. Aborrecem-me por causa da minha cabeça pelada e dos meus olhos. Tinha graça que o anão quisesse reduzir aos outros ao tamanho dele? Como havia de ser? Eu sei lá, rosnou o sardento amuado. O caso do anão é diferente, parece que ninguém me entende. Mas vamos procurar os outros? Note, gente, que quando o Raimundo argumenta com o sardento para que não seria legal se todos fossem diferentes, o desenvolvimento que essa criança tem ao longo dessa imaginação, ao criar essa história. Que ele mesmo percebe que é bom ele ser diferente dos outros, né? E só que ali ele cria um mundo onde todos são iguais a ele, né? Que são carecas e com os olhos de duas cores, né? Mas assim, para completar a descrição dos meninos ainda mais diferentes, a gente tem ainda mais longe na narrativa, porque no país para onde voa a laranjeira Caralâmpia, e isso é muito legal, porque na verdade ela é uma menina que virou princesa, tudo é possível. Abre aspas. Os guris que eu vi têm 2 cabeças, cada uma com 4 olhos, 2 na frente e 2 atrás. Tem uma boca no peito, 5 braços e uma perna só.
Uhum. Então você vai perceber que tudo é uma questão de ponto de vista, porque o Raimundo vinha de uma terra onde era terra de gente feia, cabeluda com olhos de uma cor só. Isso também pode ser encarado como feio, né? Sim. E daí isso me lembra aquele texto da Virgínia, O Sol e o Peixe, né, que a gente já citou algumas vezes aqui, onde ela compara o quanto os peixes são muito mais lindos que a gente, porque eles cheio têm de cor, né? diversas cores e a gente é uma pele de uma cor só, né? Então é o ponto de vista que fica muito importante. Aí tem outra coisa que dá uma segurança e uma esperança gigante para a criança que toma posse assim dessa história, que é a afirmação da laranjeira. Todos os caminhos são certos. Então, essa é uma frase muito libertadora, né? Então, pode ficar tranquila se você desconhecer algo. Você não precisa se afogar em pouca água, né? Como alerta o tronco, né? Então, todos os caminhos são certos. É segurança, é esperança para a criança. É uma história que, não à toa, né? Ela ganhou o prêmio. Mas, assim, tem muito diálogo e tantos personagens, uma inventividade, essas mudanças de personalidade, de aparência e, inclusive, mudanças de experiências. Então, depois da gente saber tudo isso, eu pergunto de novo, tudo seria imaginação do menino? Então. Dá pra você imaginar o que você quiser, né? Eu achei interessante o final também, que ele não dá uma conclusão pra história. É uma conclusão, um final feliz, digamos, né? Que eu acho que é mais impactante ainda do que ele voltou e brincou com as outras crianças, enfim... e tivesse mudado, mas eu acho que a jornada ali mudou o entendimento dele sobre as coisas também, né? Aquela jornada na imaginação ou no real, igual você tá falando que pode ser real. E deixa Não, é uma história de fantasia, mas é muito legal a gente imaginar que pudesse ser real. Né? Sim. Mas a gente sabe que é uma fábula, né? Que é uma história de fantasia, mas o quanto realmente ela faz a criança crescer. Há quem diga que se imaginou é real. Viveu no simbólico, né? Então eu gostei do final ser esse final um pouco até dá pra você olhar como decepcionante, né? Porque eu queria que ele ficasse. Que tivesse mudado alguma coisa na vida real, né? Ele só volta pra vida normal ali dele. Mas eu acho que é mais impactante ainda, porque você vê a jornada dele e você meio que finaliza, né, a história ali, deixa em aberto. Então, eu acho que é muito legal por causa disso. E se você for interpretar bem, mas muito, muito bem mesmo, você vai ver que ele tava brincando no quintal de casa, ali do ladinho, né? Quem sabe num lote ao lado. E, de alguma maneira, ele tem a autopercepção do que ele tá fazendo. Por esse trecho aqui, ó. Se por fora ele tinha, então, vamos usar o termo alopecia, né? Então, ele tinha essa deficiência, não tinha cabelos, né? Ele tinha essa falta de cabelos. Sim. Então, se por fora ele era cabeça pelada, por dentro da cachola ele tinha muita invenção. Daí na boca da Thalima, a personagem que é a moça, que o Raimundo achou muito bonita, a gente percebe que ele tem um encanto pela Thalima, que quer chamar ele de Pirundo. Ela fala, ele tem ideias extravagantes. Quando ele coloca isso na boca de uma personagem que possivelmente ele mesmo criou, ele tá tendo uma autopercepção do quanto ele tá inventando também. Sim. Né? E que aquele mundo real, onde os meninos brincavam, zoavam dele, e vai continuar, mas ele mudou por dentro, né? Então, é por tudo isso, por essa transformação que ocorre com ele e com o mundo ao redor, que as crianças sabem que são assim. Elas têm a transformação com elas dia a dia, a criança cresce todo momento. E o mundo ao redor também vai mudando. Então, ela vai tendo essa segurança emocional e social, e essa é uma das pautas de Leitorinha. Isso, então. É isso que... E também eu acho que esse texto ele ajuda o adulto a encontrar caminhos para permitir que a criança perceba que o diferente é legal, sabe? Que tudo pode ser possível. E esse é um dos encantos da fantasia, porque quando a gente tem coragem de enfrentar o novo, tem determinação para seguir, que foi tudo que o Raimundo mostrou pra gente nesse texto, mesmo com um pouco de medo ou até com traumas, né? Vai adiante, a gente percebe que a gente se desenvolve. E ele só conseguiu tudo isso realmente porque ele tinha um olho preto e outro azul, né? Quem sabe, se não fosse essa diferença, ele não teria ido tão longe no seu desenvolvimento. Sim, com certeza. Eu acho que o adulto, ele tem a responsabilidade hoje, né? Ele precisa pensar, ter essa responsabilidade de cuidar da criança, né? Não deixar só... assim, solta no mundo. Hoje a gente sabe que o solto é muito diferente, né? Antigamente era a gente ir pra rua brincar, né? E os pais não saberem onde que tava. Mas hoje tem esse solto pode ser
muito diferente, né? Com a internet e tal. E Sim. eu acho que o adulto tem a responsabilidade de agir, ser ativo, assim, na educação da criança e não deixar ela ser criada só pela que acontece, né, em volta dela. Justamente, tem que oferecer ambientes seguros para a criança se desenvolver, como o livro, Isso, né? então... O livro é um objeto muito palpável. Eu vou trazer aqui o relato da Aurora. Não sei se você observou, Lucas, comigo, a nossa filha. Então, ela tem 7 anos, para quem não sabe. Então, ela leu Quase um Lobo, que foi o livro que a gente recebeu de leiturinha, em 2 dias. Sozinha, ela pegou ali na estante. E eu não fiquei falando, eu coloquei o livro ali na estante. Ela viu que era um livro diferente. Só falei, filha, que legal. Veio para você esse livro, Sim. né? E eu coloquei na estante ali na biblioteca dela. E ela, no momento que ela quis, ela abriu a estante e ela começou a ler o livro. Daí hoje ela me falou, perto da hora do almoço, mãe, eu li em 2 dias. Sabe? Então, assim, ela se envolveu, porque a leitura é algo que faz parte da vida dela, é um ambiente seguro. A gente criou esse ambiente em volta dela. E o leiturinho, ele faz esse... coloca você como um adulto ativo na educação da criança. Isso. Né? Agora, vamos colocar a coisa boa, que é o presente que a gente tem aqui, a surpresa que a gente recebe pro nosso leitor de ouvido. A gente recebeu de leiturinha um cupom exclusivo nosso, gente, para vocês, nossos leitores de ouvido. E o cupom é para os planos Uni e Duni, por tempo limitado. Eu achei muito legal os planos deles, ter esses nomes. É verdade. O Uni, você recebe um livro por mês e no Duni, 2 livros por mês. Então, é indicado para quem tem, por exemplo, 2 crianças ou, né, uma criança muito ávida gosta de ler por leitura, mais livros. Né? Que daí vai ter realmente essas opções. Isso, né? E esse cupom de desconto, ele traz frete grátis pro ano inteiro. Então, se você faz a assinatura anual do Leiturinha, você ganha frete grátis, né? E a assinatura anual também traz brindes, que a gente recebeu aqui em casa também, o brinde. Então, até ia comentar, além do livro, né, que a Aurora levou a lancheira da turma Leiturinha pra escola assim que retornou das férias, agora, nessa semana, né? Com um sorriso imenso no rosto. Muito feliz. Ela, só eu que vou ter. Eu falei, mas fala pros seus amigos também. Né? Porque eles também vão querer, então, vamos né? falar o cupom de desconto claro, e onde a pessoa vai. É muito fácil de você decorar esse cupom, que é leitura de ouvido. Isso, e o link tá aí na descrição do podcast. Acessa esse link que tá aqui na descrição, ele vai te levar direto para você validar o nosso cupom leitura de ouvido. Então, assim, assina, aproveita todos os benefícios, é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil, tem uma solução completa para as famílias que querem, assim, inserir a leitura desde a primeira infância. Sim, de repente é pro teu sobrinho, né, ou neto ou neta, e você quer inserir... A gente sabe que, às vezes, nem todo mundo da família tem esse hábito de leitura, né? E nós aqui na nossa família mesmo, a gente vai, às vezes, pra sobrinho, olha aqui, livro, que legal, né? E tenta inserir isso de uma forma ou de outra. E então a gente sabe que não é só também para pais, né? Mas se você tem uma criança na sua vida e você quer incentivar a leitura, o Leiturinha é um ótimo caminho que vai fazer essa curadoria especializada, né? Exatamente. E eu diria assim como você se agenda para ouvir o Leitura de Ouvido toda sexta, você sabe que vai entrar episódio, então toda semana você fica ali empolgado pro livro novo, entra na sua rotina. Ter o clube também coloca uma rotina para a criança, traz muita praticidade no dia a dia com a criança. Então, os pais, muitas vezes, eles precisam realmente disso, né? De algo prático, igual eu falei, eu dei o exemplo, eu estava ali na biblioteca, ela pegou e se deliciou com o livro, né? Então, além disso, depois a gente conversou sobre o livro, ou seja, reforma os vínculos afetivos familiares, né? Reforça, né? Eu falei reforma. Reforma também, de certa forma, né? Mas os vínculos afetivos, assim, entre os membros da família, quando a gente tem um motivo para debater, e isso a gente sempre fez e tá aí um dos embriões da leitura, né, Lucas? A gente consumia livros, filmes e conversava entre nós, que é o que hoje é essas notas de rodapé aqui, né? Então, claro que os vínculos ficam muito mais fortes com histórias, porque a hora da leitura juntos gera esse desenvolvimento da criança e sempre de uma forma divertida. Igual aconteceu com o nosso personagem de hoje, o menino Raimundo, e igual a gente viu aqui na nossa filha, e igual a gente quer que vocês vejam nas crianças, na vida de vocês, porque assim, o termo é letramento, né, Lucas? Letramento. Então dá um orgulho na gente como pais, ver que ela tá galgando passos largos nesse processo de letramento. E o Leiturinha deu esse impulso ainda maior e dá na vida de muitas crianças. Então a gente quer que vocês vivam essa experiência. Usem o nosso cupom, ganhem 1 ano de frete grátis na sua assinatura, mas atenção, o cupom
tem tempo limitado. Isso. Então já é bom você correr no link ali embaixo para ter acesso a essas informações, né? A escolher o teu plano, o Uni ou Duni, e usar o cupom Leitura de Ouvido. Ai, não é só isso, ó, o cupom vai servir para muito mais, porque eu recebi um spoiler direto de Leiturinha. E se você gostou dessa história, em outubro vai ser lançado A Terra dos Meninos Pelados em HQ. Então, olha, fica de olho, vai ser em outubro. As redes sociais, no site Leiturinha, eles vão estar informando quando a obra sai. Imagina a história de hoje, A Terra dos Meninos Pelados em quadrinhos, né? Então tem que usar nosso cupom, né, Lucas? Isso, leitura de ouvido, então, para frete grátis o ano inteiro, vale muito a pena. E tem mais uma coisa, você sabe que eu cuido muito, né, Lucas, dos textos que a gente traz aqui. A gente faz uma curadoria muito criteriosa no Leitura de Ouvido. Sim. Mesmo com os episódios comissionados, né? E a curadoria no Leiturinha, ela é super especializada, porque tem um time multidisciplinar de especialistas. Eles entendem de literatura, de educação, de desenvolvimento infantil. E assim, os livros enviados, eles são alinhados à faixa etária da criança. Uhum. Então, se eu tenho uma criança ali na primeira infância, uma criança de 2, 3 aninhos, eu vou receber um livro relativo a isso. Porque livro infantil a gente vai e às vezes em biblioteca para comprar um livro infantil, daí chegar em casa e chegar a hora de ler, a gente olhar as ilustrações ou partes da história e falar, nossa, que estranha essas ilustrações, ou que, nossa, que estranha essa parte da história, não fez sentido nenhum. E ter, assim, o clube do Leiturinha para fazer essa curadoria, ela coloca nesse filtro, né, já, e já te dá algo de alta qualidade. Você pode entregar nas mãos da criança com segurança, com confiança. Mais que isso, você deixa ela abrir o envelope, deixa ela ter experiência. Legal essa experiência. É um envelope lindo, né, muito gostoso. Deixa ela ter experiência de se envolver, né, fisicamente com o livro e com tudo que vem, né, junto no clube de assinaturas. É isso aí. Mas, Lucas, a gente tem muito mais produções do Graciliano no podcast. Eu vou só lembrar rapidinho que é Carnaval 1910, é o mais recente, foi em fevereiro desse ano. Texto bem descontraído. Carnavalesco. Aí a gente fez Baleia, que é o conto que originou Vidas Secas. Que o Vidas Secas foi escrito um ano após, né, A Terra dos Meninos Pelados, que a gente trouxe hoje. Muito bom. Então aí tá uma curiosidade. Ele escreveu em 1938. E aqui ele escreveu em 37, ganha o prêmio e publica em 39. É sensacional esses jogos de data, linha do né? tempo. Tem também Dois Dedos, que é um conto homônimo de dois amigos, né, que de grande diferença social, que se reencontram na vida adulta. E um quer pedir uma coisa pro outro e fica super cheio de vergonha, né? Mas assim, o Graciliano, a gente chama ele de mestre graça, né? Até tem uma outra curiosidade aqui falando do Raimundo, antes da gente ir pros apoiadores, não posso deixar de falar isso, que tá aqui na fala do Sardento, quando ele quer que todo mundo seja sardento como ele. Daí ele fala, a gente não é rapadura pra ser tudo igual. E olha, quem é leitor de Graciliano sabe que ele repete esse termo, essa ideia, em vários livros. Inclusive em Caetés, ele fala isso em determinado momento. É assim a frase: enfim, cada qual como Deus o fez, que a gente não é rapadura pra ser tudo igual. Mas depois eu encontrei num conto também, bem mais adiante, que ele diz assim: Deus o fez, que a gente não é rapadura pra ser tudo igual. É em outro conto, gente. Você nem imagina. Ele usa a frase igualzinha. Então, como alagoano, é um bordão, assim, do Graciliano. Você vai encontrar isso. Transição de Cigano é o nome do conto. Agora eu peguei aqui o título. Mas então, só num livro de obras completas que eu tenho dele aqui, em 3 eu achei rapidamente. Não, eles têm rapadura em vários momentos nos livros, inclusive como alimento e tal, mas essa frase com esse bordão também se repete. Então é muito do mestre graça, assim, é muito graciliano esse termo. E é uma das grandes mensagens do texto de hoje. Gente, não é tudo igual, não é rapadura pra ser tudo igual. Justo. Então esse foi A Terra dos Meninos Pelados, que eu gostei desse título também, achei engraçado. Muito bom. E o texto inteiro, né, ele é engraçado. E vamos para os nossos apoiadores do podcast. Aqui no Leitura de Ouvido, a gente recebe o apoio de... Agora estamos com quantos apoiadores? 40 apoiadores. Isso, 41 apoiadores do Leitura de Ouvido. Então, essa é uma das formas que a gente financia o nosso podcast. Todos os nossos apoiadores recebem 3 recompensas. Então, uma das recompensas é a entrada dos nossos créditos finais aqui do podcast. A outra é receber o estudo aprofundado de cada obra junto com a arte de capa. E também o terceiro, e eu acho que é o mais atrativo hoje, né? É o Clube do Leitura de Ouvido.
Então a gente tem um clube de leitura aqui do podcast que mensalmente acontecem os encontros de obras que a gente já trouxe aqui no Leitura de Ouvido. Justamente, e essa é a grande novidade do momento, né? A gente teve o primeiro encontro em julho e já estamos com o próximo encontro agendado, então se você pretende ingressar no clube, a hora é agora e não deixe passar muito do início de agosto para você poder entrar e receber todos os materiais para o nosso encontro. Ou seja, a pessoa continua processando, a análise cresce muito no clube, e isso que é muito legal. Eu quero mesmo ouvir todas as interações. Como se fossem as notas de rodapé aqui, só que abertas, né, coletivas. Então, para ser apoiador do Leitura de Ouvido, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Eu posso apoiar menos de R$20? Pode apoiar o quanto você quiser, só que o clube do Leitura de Ouvido é só para quem apoia R$20 ou mais, né? Então é o valor que a gente estipulou, que vale a pena sim a gente fazer todo o trabalho, e também vale a pena para os leitores de ouvido aí que participarem. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Bank, Felipe Cronato, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Eudeu de Araújo, Karine Pacheco, Lilian Amaral, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Harmana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E lembra, né? Nunca volte, só toque pra frente, como a gente faz em Tatipirum. Não precisa voltar, só vai adiante. E não seja uma rapadura. Isso mesmo. E lembre-se, todos os caminhos são certos. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.